Boa noite, seguidores da LCA. Sejam muito bem-vindos para mais um LCA Entrevista. E hoje nós temos aqui uma amiga que vai falar um pouco sobre empreendedorismo. Adele, seja muito bem-vinda no nosso programa e, por favor, apresente-se para os nossos seguidores. Obrigado, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adele, trabalho com comunicação e marketing voltado aos pequenos e novos negócios femininos, só com mulher. Só com mulher? Só com mulher. Girl Power. Ok. Adele, conta um pouco para nós como é que foi o início da sua carreira como empreendedora. Então, como eu sou jornalista, eu comecei trabalhando com produção para televisão, já também para a parte de internet. Depois eu fui para uma agência de assessoria de imprensa e quando eu cheguei nessa agência, eu engravidei. Logo que eu comecei a trabalhar, não foi planejado, foi superar o acaso. E aí, quando nasceu minha filha, é que eu descobri que minha carteira, que já estava lá há meses, não tinha sido registrada. E logo que nasceu a minha filha, minha primeira filha, o que eu recebi foi uma dispensa, né, uma demissão. E foi bem desafiador, porque eu esperava que fosse ser demitida, mas eu pensava que pelo menos, né, alguma estabilidade eu teria, algum dinheirinho, alguma coisa, e não aconteceu isso. Então foi uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Mas antes que eu tivesse assim tempo de me apavorar, pensar qualquer coisa, nessa agência eu era responsável por cuidar de 11 contas, eu cuidava de 11 clientes. Quando souberam do meu desligamento, 2 delas me procuraram e falaram: a gente quer continuar o trabalho com você. E aí veio um outro lado que eu não imaginava. Por exemplo, lá nessa agência, como PJ, assim, eu recebia, naquela época, R$3.000. Eu não tinha direito a vale transporte, a vale refeição, quer dizer, então eu tinha que tirar esse dinheiro ali meu, né, do que eu recebia, e tinha que me deslocar, porque eu morava na Zona Norte, o negócio era na Zona Oeste, então todo dia eu tinha que sair e voltar. Quando elas vieram me procurar, eu não sabia precificar, porque me falaram: você aceita? Por um lado eu pensei, nossa, não é legal, por outro eu falei, não é legal demitir a puérpera, né? E demitiram, então vamos lá. E eu não sabia o valor. E aí eu falei assim: quanto vocês pagam na agência? E cada uma me disse 1.700, cada uma. Então eu falei assim: eu dou um desconto, eu faço por 1.500 cada uma. E aí eu falei: caramba, eu cuidava de 11, saía de casa, tirava o dinheiro da comida, do transporte, 2 me dá mais. Cuidar de 2 me dá mais. E assim eu comecei, sem preparo nenhum, sem ser uma coisa que eu buscava. Daí foram vindo indicações por conta delas e tudo, e aí eu fui seguindo assim, e não quis mais trabalhar para ninguém. Quanto tempo faz que você está empreendendo? Quase 9 anos. Caraca! E nesses quase 9 anos empreendendo, que situações você já viveu de necessidade de se reinventar, de mudar alguma coisa no seu trabalho? Muitas. Porque caí nessa de paraquedas, eu falei o quê? Vou tentar fazer o certo. Por procurar um contador. A contadora me deu um migué. Então, tudo que eu estava pagando lá, achando que estava sendo pago, eu não entendo disso até hoje, mas agora eu tenho um bom contador, tudo que eu achava que era pago direitinho lá, né? Não era. E quando eu descobri, aí eu demiti a contadora, né? Porque eu falei, caramba, além de pagar a sua mensalidade, que é ok, eu sei que tem que pagar, e esse dinheiro, tudo, ela não soube me prestar conta disso,
Enfim, isso já foi um desafio, porque depois eu me vi com uma dívida, assim, com o nome da empresa que eu nem imaginava. Paralelo a isso, eu pensei, bom, o que, que eu preciso? Preciso de um escritório. Consegui um escritório que era maior que a minha casa. O escritório tinha 200 metros quadrados, era nos Jardins, e eu consegui isso por permuta. Falei, nossa, é incrível. Eu não recebia cliente nenhum lá. Ou seja, eu tinha um puta no escritório que não ia ninguém. Só para ter, né? Só para me fazer sair de casa. E aí eu fui levar o quê? Amigos para trabalharem comigo. Outro erro. Outro erro. Coloquei um amigo lá para trabalhar comigo. Ele ficava responsável na parte de produção de moda, porque eu tinha que ter um acervo com roupas de clientes para mandar para ser usado na televisão, nos ensaios de revista e tudo mais. Um belo dia, meu amigo sumiu. Eu não achava ele em lugar nenhum. Eu não achava ele em lugar nenhum. Nenhum. E ele não foi um dia, um belo dia ele sumiu e aí ele desapareceu, né? E quando ele desapareceu, eu tive que lidar com essas produções de moda que eu não sabia para onde estava, com quem estava, porque isso ficava no computador que ele acessava e que sumiu com ele. Então, quando eu fui ver, pegar os papéis, né, os comaneios e ver o que, que eu não tinha de produção que tinha ali, dava perto de 30 mil reais. Adele! Para mim, né, eu estava ali começando e, assim, às vezes acontece, a gente manda uma peça para produção, às vezes acontece da modelo, da famosa, falar, ai, que linda, a gente até dá, só que 30 mil em roupa, não tinha como eu falar, nossa, todo mundo quis tudo. E eu tive que bancar isso. Eu fui pedir um empréstimo. Eu não tinha, como pessoa jurídica, na época, condições de pedir um empréstimo nesse valor. Eu pedi em pessoa física. Os juros foi absurdo. 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 E eu perdi clientes por conta disso. Aí você fala, resolveu? Quando eu estou pagando isso, o lugar onde era o meu escritório era do lado de uma cliente minha que fez a permuta comigo e seria a festa de aniversário deste lugar. Neste dia, este amigo apareceu. E eu estava lá fazendo toda a produção, falei, nem vou me estressar com isso agora, porque eu tenho que pensar no evento. E o que ele fez? Ele pichou todo o acervo de bastidor da loja. Que loucura! Era uma loja de roupa, então estava tendo uma festa na frente, ele foi nos fundos e pichou. A gente foi ver depois, só que tinha sido ele. E aí eu perdi o escritório também. Ou seja, eu fiquei com dívida, sem escritório, sem cliente, e tive que trabalhar em outra agência, coisa que eu não queria de jeito nenhum para me reerguer, porque eu tinha minha filha, não tinha condição de fazer nada, nem de pagar minhas contas de casa. Então, eu fui para a casa da minha avó para pedir uma ajuda, morar com a minha avó, e fui trabalhar em outra agência para me reerguer. Trabalhando na outra agência que eu comecei a focar em pequenos negócios, porque eu reparei que muita gente procurava a agência porque precisava de um trabalho integrado, assim, com mídias sociais, assessoria, um auxílio de marketing, mas não tinha 4 mil reais para bancar isso, 5 mil reais, porque era um pequeno negócio. E aí eu falei, é assim que eu vou me reerguer sozinha. Eu começava a anotar o nome de todo mundo que entrava lá, e não ficava pelo valor, e ia atrás, falando, oi, tudo bem, meu nome é Adele, e assim eu comecei a trabalhar, recomecei a trabalhar por minha conta, consegui pagar essa dívida aí, esse empréstimo, e vi que eu não precisava de outras pessoas, era só eu achar meu ritmo, eu não precisava ter esse negócio que às vezes a gente tem, tipo, eu tenho que crescer e ser assim, porque isso é relativo, né?
Para mim, eu estou bem hoje, trabalhando da minha casa, com os clientes que eu dou conta, lidando tranquila com isso. Foi esse meu desafio. E hoje, nesse tempo todo que você está empreendendo, qual é o seu foco hoje? Você falou no início da conversa, são mulheres. Dentro desse nicho, mulheres, você ainda consegue afunilar mais um pouco pequenos negócios e qual segmento? Ou basta ser mulher com pequeno negócio? Mulher com pequeno negócio. Isso foi uma coisa pessoal, depois de ter muito problema com homem e trabalhar sozinha. Tá. Os meus clientes que me pagavam melhor, eles eram homens. Só que vinha um assédio por trás disso, na maioria dos casos, isso me fazia muito mal. E eu ficava me sentindo, sabe, muito incomodada, assim. Não tenho nada contra a prostituição, cada um faz o que quiser, mas eu me sentia assim, eu falava, poxa, será que eles querem o meu trabalho ou eles querem trabalhar comigo porque querem alguma coisa mais? E eram muito ricos. Eram muito ricos. Então, era assim, eram os clientes que não choravam o valor, que me davam presentes, por exemplo, o iPhone do último modelo. Entendeu? E eu falava, não quero, mas a pessoa, não, é para o seu trabalho vai melhorar, sim. E vinha uma mãozinha, vamos comer, vamos jantar, vamos passear. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com mulher só. E eu gosto muito de trabalhar com mães. Por eu ser mãe e trabalhar de casa, porque eu não preciso fingir. Eu já fingi muitas coisas na vida para tentar mostrar minha capacidade. Então, trabalhando com mães, eu posso virar e falar: olha, eu sei que é horário comercial, mas eu estou com meu filho no médico, tudo bem eu te ligar daqui a pouco? E quem está do outro lado consegue entender melhor isso. Porque também pode me pedir uma ajuda maior, falando: eu estou aqui, aconteceu outra coisa com as crianças, e acho que tem uma empatia, assim, a gente funciona muito bem. Então, eu acabo atendendo, assim, bastante mãe. Tá certo. E como que está hoje o seu negócio, dando assessoria de comunicação, de social media, para mulheres? Você está no Brasil inteiro? Tem alguma região específica que você está atuando mais? Até no mundo, viu? Eu tenho cliente até nos Estados Unidos, não, com a internet não tem isso, né? As minhas consultorias eu faço por videochamada, então igual a gente vai conversando assim, então não tem problema. Os atendimentos de cliente também, porque com a tecnologia eu consigo passar tudo, a pessoa aprova, reprova, faz consideração, me devolve, e é tudo online, né? Então, eu falo que eu acho que eu só conheço hoje a cara de um cliente. Ao vivo, porque eu não vejo a cara das pessoas assim, tipo, vejo na câmera e tudo, né? Sim, mas não presencial. Não presencial, é. Me conta, nesse período, qual foi o melhor investimento que você já fez como empreendedora? Em mim. E é o que eu falo para todo mundo, principalmente para os pequenos, novos empreendedores. Porque eu sinto que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse estímulo, né, incentivo à educação, até porque a nossa educação pública ela não é de qualidade. Então, e aí a gente tem o quê? Uma influência norte-americana do consumismo. Então, as pessoas aqui tendem a enxergar investimento aquilo que é palpável, né? Eu vejo várias clientes que falam assim: eu preciso comprar um modelo X de celular para fazer boas fotos para divulgar o meu produto. Ela vai tirar? Talvez. O aparelho pode ser bom, mas ela tem o senso estético para foto? Não sei como ela consegue isso. Estudando fotografia, e não consideram, as pessoas não consideram coisas assim, né? Outras coisas, eu sempre falo, não adianta ficar pensando lá 1000 coisas quando a pessoa não fez plano de negócio e plano de carreira. Eu só fui me resolver fazendo isso. Então, eu vejo agora, eu vou sentindo que agora está começando a dar uma melhoradinha nessas coisas assim que as pessoas aqui têm aceitado, têm popularizado, consultorias e mentorias. Que lá fora
é muito comum em muitos países você pegar e ir atrás de um consultor, de um mentor para qualquer segmento, né? Alguém que te guie, como vocês fazem aí. Independente da carreira da pessoa, da profissão, se ele é um dono de negócio, porque tem gente que também fica, né, acomodado nisso. Eu sou dono de negócio. Às vezes é isso, você precisa de alguém com conhecimento específico, técnico, para te ajudar o quê? A executar melhor, né? Então, eu invisto muito em mim. E eu fico triste, assim, com a falta de tempo, às vezes, por conta disso. Porque antes de empreender já era algo que eu fazia, e hoje, com os filhos, eu não consigo ler o quanto eu lia antes, ou estudar o quanto eu estudava. Eu sei que eu acabo lendo mais que muita gente, assim, do meu círculo, porque eu falo, eu leio 2 livros por mês, aí todo mundo fala, nossa, mas antes eu lia 6. Tipo... São escolhas que nós vamos fazendo no decorrer da vida, né? Então, hoje você tem 2 filhos, não é? É. Então, com 2 filhos, uma casa, trabalhar como empreendedora, algumas coisas vão ficando para um segundo, um terceiro momento. Então, os livros que você lia, o total de livros que você lia antes, agora o tempo é tomado com outras prioridades. Então, me diz uma coisa, quando você está atendendo mulheres empreendendo, pequenos negócios, chega até você mulheres sem um plano de negócio? 98% das vezes. E você, pela tua experiência profissional e como você compartilhou agora que esse é o melhor investimento que você fez, né, se capacitar, você tem a oportunidade de direcionar essas mulheres, de conscientizar sobre a importância de plano de negócio? Sempre. Isso daí eu escrevo muito sobre. Não é um serviço que eu ofereço, não ofereço isso para ninguém, mas é porque não é minha área. Mas assim, eu escrevo e falo muito sobre porque hoje se vende uma ideia de que online você vai conseguir como se fosse um passe de mágica as coisas, né? E as pessoas estão muito imediatas. Eu vejo muita menina vindo e falando assim: eu abri minha lojinha, já começa daí. Eu falo: não trate seu negócio como lojinha. Eu abri minha lojinha no Instagram faz 1 mês e eu fiz uma venda. Eu falo: agradece. Tá reclamando do quê? As pessoas querem se consolidar em 1 mês, entendeu? Esquece, por exemplo, pensa a história dos nossos pais, dos nossos avós, que entrava lá como... Não era motoboy, porque não era nem de moto, né? Como é que era? Nem sei o nome mais. Entrava na empresa, assim, para crescer, 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 depois de 30 anos virar o gerente do setor. Hoje as pessoas abrem uma lojinha de Instagram em 1 mês quer estar consolidada, quer ter não sei quantos seguidores, quer não sei o quê. Então, assim, eu falo, não é isso, né? Então, a gente tem que pensar o quê? As estratégias. E outra coisa, você cresce pra caramba no Instagram e aí descobre o quê? Que sua marca é registrada por outra pessoa. Então, assim, eu falo, quando você vai fazer o plano de negócio, ele vai te ajudando, né, a ver tudo isso e até lidar com o imprevisto, porque você tem que pensar, se eu passar 5 meses sem vender, o que eu vou fazer? Então, se por acaso chega algo perto disso, não tem como você impedir, mas você está preparado para lidar. E várias coisas, né? No crescimento, a mesma coisa como o de carreira também. O meu de carreira eu fui fazer o ano passado só. Eu não tinha projeção de carreira. Eu fui descobrir sobre isso e fazer o ano passado. Agora eu Hoje tenho. você tem. E faz diferença para você? Nossa, completamente. Começando pelo financeiro, que me faz ganhar hoje 3 vezes mais do que eu ganhava antes. Oh! Por ter feito o plano de carreira. Só isso. Ainda fala só, é tudo isso. Não, então, foi uma coisa que abriu os setores. Adele, os nossos seguidores estão aqui com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro que você pode compartilhar com os nossos seguidores. O que você pode ressaltar? Estudem. É o que eu falo. Estudem e invistam em si, né? O maquinário que a gente vai comprar para a empresa, alguma coisa, né? De se pegar,
É importante? É. Mas isso daí é uma coisa que sempre vai ter prazo de validade. Uma hora vai quebrar, uma hora você vai ter que repor. Quando você investe em você, se nada acontecer ali, você vai para a cabeça e perder a memória, o negócio está com você para sempre. Para sempre. Uhum. E é algo que as pessoas não consideram. Quanto mais você estuda e se aprimora e tudo, amanhã você pode ser o consultor ou o mentor de outra pessoa, né? E é difícil as pessoas terem essa noção também. Então, que assim, você não precisa só ganhar dinheiro com a sua empresa. Você pode ganhar dinheiro usando tudo isso que você investiu estudando e aprendendo para faturar também, passando isso adiante para outras pessoas. Sim, com certeza. Eu falo muito também que estudar de forma contínua faz toda a diferença para o nosso negócio ser competitivo constantemente, né? Às vezes a gente vê depoimentos de pessoas que falaram: ah, eu fali, ah, meu negócio não vai para frente. E tem várias explicações para isso. Uma delas é que a pessoa parou no tempo, né? E não, também a humildade também para identificar o erro. Se tivesse estudado, falaria, errei ali. É verdade. Adele, nós agradecemos imensamente o seu tempo, a sua dedicação e a sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Para os seguidores, nós vamos deixar o Instagram da Adele aqui para que vocês possam acessar a Adele, continuar o bate-papo com a Adele, sugar um pouco mais desse conhecimento da Adele. Nós da LCA a gente já usa, já abusa dos conhecimentos da Adele e a gente recomenda e vale muito a pena. Um beijo grande, muitíssimo obrigada, Adele. Obrigada. Tchau, tchau.